Eu? Alô. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todas as pessoas que se fazem presente. Sejam todos muito bem-vindos. Havendo um número legal de vereadores, conforme verificação de assinatura na listagem da presença e conforme determina o artigo 122 do Regimento Interno, declaro aberta a presente sessão. Matérias do grande expediente, senhora presidente, temos então inscrito para se fazer presente e fazer uso da palavra referendado pelo vereador líder do governo, Gilmar Camargo, atendendo um convite então feito pelo vereador Aldemar Beck e aprovado por esta Casa de Leis para falar de assuntos relacionados ao trânsito e demais assuntos relacionados à sua secretaria. O secretário Oneri Pioversão. Convido o secretário Oneri para fazer uso da tribuna, se desejar, fazer a explanação do que foi procurado aí, né, através dos vereadores, e desde já agradecer a presença do secretário. Fique à vontade, secretário, a casa é nossa. Som. Boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar a excelentíssima presidente desta casa, a senhora Ivone Portela, e em nome dela cumprimentar os demais vereadores. Quero cumprimentar aí o meu grande amigo Américo Pereira Guedes, e em nome dele cumprimentar os demais servidores presentes, servidores públicos presentes. Quero cumprimentar o senhor Reinaldo Bach, em nome dele cumprimentar os demais presentes. Cumprimentar ainda o representante da imprensa aqui nesse momento, o senhor César Minotto. Eu vim aqui nessa oportunidade para falar com os senhores sobre trânsito, mais precisamente trânsito em Laranjeiras do Sul. Então nós temos uns slides, um data show aí que nós vamos tentar fazer com que fique mais claro o que nós vamos tentar transmitir aqui. Eu farei inicialmente uma fala sobre isso e no final estarei aberto para perguntas. Então, trânsito, ato ou efeito de caminhar, marcha. Por essa primeira frase, as duas são do dicionário do Aurélio, e eu acredito que o grande problema do trânsito, o grande participante do trânsito é o ser humano, é o pedestre. Ou ainda, movimento, circulação, afluência de pessoas e de veículos. Do que é composto o nosso trânsito? São os pedestres, que são o 100% do trânsito é pedestre, que mesmo quando ele está dentro de um veículo, ele, digamos assim, 100% do trânsito é o ser humano, porque mesmo ele estando dentro do veículo, sendo motorista, ele não deixa de ser um ser humano. Então nós temos os pedestres, os ônibus intermunicipais, os ônibus urbanos municipais, ônibus escolares, veículos pesados, que são os caminhões e demais, os táxis, veículos leves, e temos as motos e as bicicletas. Esse tema do trânsito em Laranjeiras do Sul é muito preocupante. Eu acho que não só em Laranjeiras do Sul, mas em todas as nossas cidades, ele é um fator preponderante, onde ocorrem acidentes, onde ocorrem dificuldades de estacionamento, enfim, uma série de empecilhos com que, mesmo tendo veículo que a gente acha hoje em dia que é um transporte rápido, ele acaba sendo lento porque tem muitos empecilhos no dia a dia que nós vamos tentar passá-los agora aí para vocês. Olha, nós vamos nos ater a dois problemas que considero mais preocupantes nesse momento. Um é o trânsito do pedestre, que vamos iniciar por ele. Isso aí, se vocês notarem, é uma passada da nossa cidade. Tem condições de um pedestre trafegar por aí? Acho que tem bastante dificuldades, né?
Esse aí é um outro caso. Agora há pouco eu escutei aí que estão falando em podas de árvores. Em Laranjeiras do Sul, as árvores, no pós-inverno do ano passado, não foram podadas. E elas ficaram nessa situação que estão hoje. Tem locais em que é quase impossível um caminhão-baú, se vocês virem mais lá na frente, no final dessa rua, é impossível um caminhão-baú passar sem bater nos galhos ou sem sofrer um acidente. Então, realmente, nós estamos com um problema muito grande na poda das árvores, porque não foram efetuadas na época que deviam ter sido feitas. Entulhos nas calçadas. Resto de construção, vocês podem ver aí que é um resto de material que foi despejado provavelmente de cima da parte interna do muro para a parte externa e jogado simplesmente na calçada. Nós já fizemos um trabalho de limpeza nas calçadas de Laranjeiras do Sul, nos passeios, mas esses problemas ainda existem. Essas fotos foram tiradas na quarta-feira última e vocês podem ver, nós não demoramos mais que 2 horas para tirar todas essas fotos. Então os problemas continuam. Nós estamos fazendo um trabalho de limpeza, mas nós precisamos ainda que as pessoas também cooperem, parem de jogar o lixo nos passeios, nas calçadas e até nas ruas. Pois não. Como é que é? Você tem noção na sua fala já, com o flash das fotos, o senhor já ia falando no local? Olha, eu não tenho bem certeza. Aquela anterior das árvores é na Avenida Santos Dumont. Santos Dumont. Lá quase chegando no Campiroto. Essa aqui eu não lembro mais, não lembro, mas eu acho que no Colégio Hector Veríssimo, Colégio Estadual. E a primeira? Não saberia te dizer, não saberia. Essa aqui não saberia te dizer. Mas eu não saberia te dizer essa foto aí, porque eu não lembro. Tapumes. Nós já estamos notificando as pessoas que estão construindo em Laranjeiras do Sul. Vocês vejam o problema dessa foto. E não é o problema da foto em si. Essa foto foi tirada quarta-feira, o cara não saiu para tirar a foto e combinar com os pedestres. Vem uma pessoa no sentido, provavelmente uma avenida, que eu acredito também seja Santos Dumont, está, em vez de estar sobre o passeio, ele está na contramão e andando sobre a pista de rolamento. Mas se ele estivesse do lado direito, do lado correto, também teria dificuldade de passar por causa do tapume das obras. O tapume ele tem que obedecer uma certa distância dos meio-fios. Em Laranjeiras ele não está obedecendo. E nós começamos agora, a partir da metade de fevereiro, a começar a notificar as obras para que esses tapumes sejam feitos na distância correta, para que as pessoas tenham um lugar para passar quando estão trafegando por uma rua que tenha construções. Gente, que tal um cadeirante aí chegando nessa rua aí para ele subir na calçada? Tem um degrau, aí depois que ele conseguir subir esse primeiro degrau do meio fio, será que ele vai dobrar para a direita, vai reto ou vai dobrar à esquerda? Passe outro. Esse outro caso é um depósito de lixo reciclável, uma caçamba estacionada sobre a rua, os veículos estacionados sobre o passeio, quer dizer, onde é que fica o pedestre nesse caso? Onde é que fica o cara que tem um veículo para descer essa rua, sendo que vem outro em sentido contrário? Outro. Esse aqui, eu acredito que seja o pior problema que nós estamos tendo em Laranjeiras do Sul e que vamos continuar a ter por um determinado tempo. Como o poder público está ausente, não se manifesta, as pessoas estão fazendo a própria lei. Eu nunca vi em Curitiba ou nas demais cidades que eu conheço alguém colocar cone na rua para estabelecer onde se pode estacionar e onde não se pode estacionar. E aqui em Laranjeiras são diversos casos, inclusive tem gente aqui em Laranjeiras, proprietários pintando a faixa de frente da loja deles, porque em frente da loja não pode estacionar ninguém. Eu acredito que nem o cliente possa estacionar, porque está proibido, não? Esse é um caso de arborização inadequada. Vocês observam o tamanho dessa árvore. Isso, na minha opinião, isso não é árvore para ser plantada em cidade. Eu acho que a árvore tem que ser condizente com a função dela. Ela não pode, digamos assim, atrapalhar a iluminação elétrica, por exemplo, os fios da própria Copel. A Copel hoje, inclusive, ela tem um canteiro, um viveiro de árvores, não sei se exatamente aqui na Laranjeiras, mas eu sei que a Copel tem, para que as árvores, para serem plantadas na cidade, passem pela Copel, para ela autorizar não, porque ela não tem esse poder,
mas enfim, que as pessoas peguem as mudas que a Copel está fornecendo, que ela está indicando, que são árvores que são indicadas para a cidade. Vocês vejam que essa árvore simplesmente é muito boa para produzir madeira, mas agora para ser colocada numa cidade fica complicado. Sinalização, gente, isso aí é a Rua Guilherme de Paula, por Rua 15 de novembro. Tem mais centro de Laranjeiras do Sul do que isso aí? Sinalização precária, vertical, horizontal. Vamos dar uma olhada nessa sinalização. Foi feita uma sinalização horizontal, a faixa de pedestres. Depois foi construído um canteiro sobre a faixa de pedestres. E vocês observam o seguinte, esse canteiro foi construído após... Composta. Mas tem outros que são mais gritantes do que essa foto aqui. Nós não tiramos... Teve fotos que nós descartamos, que achamos que seriam até agressivas, não a vocês, mas agressivas a nós, laranjeirenses. Outra. E essa foto? Onde é que passa o pedestre aí? Que são cadeirante passando aí. Essa foto é a Rua Guilherme de Paula. Essa anterior. Essa outra foto. O Peugeot, acho que é o Peugeot, né? A esquerda do Peugeot, a minha esquerda do Peugeot, nesse sentido, porque na verdade vai ficar a direita do Peugeot. Vamos falar a direita do Peugeot que fica mais correto. A direita do Peugeot é a calçada. Essa construção está 100% sobre a calçada. Outra foto. Falta de calçadas e muros. Aí não tem calçada e não tem muro, mas aqui está calçada. Tá bom, vai outro. Olha, mostrar problemas é fácil, gente. É só sair por aí com uma maquinazinha, bater foto e apresentar. Só que eu acho o seguinte, eu quero agora apresentar algumas soluções que eu acho que seriam viáveis para esses casos. E gostaria que vocês também, como vereadores e os próprios servidores públicos aí, que nos ajudassem a solucionar esses problemas de Laranjeiras do Sul, que são muitos e são grandes. Eu acho o seguinte, através da comunicação, eu acho que nós temos que divulgar isso para as pessoas perceberem o que é o correto e o que é errado. Eu acho que essa oportunidade de estar aqui apresentando essa fala para vocês é muito bem-vinda, porque eu acho que expõe a situação. Porque a situação está aí, mas de repente um percebe, outro não percebe, tanto faz e tal. Então eu acho que comunicar com mais pessoas, eu acho que nós podemos achar a solução. Notificações, que é o que nós já estamos fazendo. Nós não estamos notificando, a prefeitura não está notificando ninguém para autuar, para multar. Nós estamos notificando para mostrar que não é assim, que o correto não é esse, que deve ser modificado. Então, a prefeitura, quando o pessoal está recebendo, vocês já vão me multar por causa disso? Não vão multar ninguém, nós não temos intenção de arrecadar com isso. Não é essa a intenção. A intenção é fazer com que a cidade tenha um mínimo de condições de ser uma cidade. Converse com os proprietários, que é o que nós estamos tendo. Fiscalização, que seria através das notificações e fazendo essa... É lógico que com o passar do tempo, se as pessoas insistirem, eu acredito que passados 6 meses aí, eu acho que está na hora de multar, porque essa pessoa não vai se corrigir nunca mais. E também intervenção pública do poder constituído, porque eu acho que o poder público, em muitos casos, aí ele esteve ausente. Então, se o poder público está ausente, a pessoa toma conta, ela vai dominando. Quando vê, se aposta até da rua e entra no uso capião. Trânsito de veículos. Volta aquela foto anterior, Laranjeiras nos últimos 3 anos, 4 anos, talvez 5 anos, o número de veículos, ele aumentou muito, não sei, talvez até mais tempo, e isso vem causando um transtorno no nosso tráfego, porque eu acredito que há 4, 5 anos a gente estacionava até contramão e não tinha problema nenhum, porque sobrava vagas. Hoje a gente tem dificuldade para estacionar em qualquer ponto da cidade. Vamos para a próxima. Isso aí chama-se estacionamento sobre as calçadas. E esse já é o veículo, é o motorista que está fazendo isso.
Isso já não é o problema da calçada, já é o problema do motorista. Outro. Estacionamento 100% sobre a calçada. Não sei se vocês percebem, nessa calçada, inclusive, tem um problema que é crucial em nossa cidade e eu, a partir dessa semana, estarei chamando as pessoas que estão fazendo isso. E eu quero até aproveitar a oportunidade para deixar um aviso para vocês. Quando forem construir calçadas, por favor, consulte a prefeitura. Não pode rebaixar a guia. Vocês estão vendo ali, aonde que começa a pista e onde é que termina a pista? Cadê o meio fio dessa calçada? Se não tem meio fio, ele não está ali para bonito o meio fio. O meio fio é a guia para separar aonde passam os pedestres e onde passam os veículos. Porque os veículos aí tanto pode, e veja a coincidência aí, o acabamento das duas pistas, tanto da calçada quanto da rua, é a mesma. Então confunde tanto o condutor de veículos como confunde o pedestre. Onde é que o pedestre vai andar? Mais à esquerda, mais à direita, ali onde está estacionado o veículo, ele não sabe. E guia rebaixada, tem construções bonitas, calçadas bonitas que estão sendo feitas em Laranjeiras do Sul, tem duas em execução, inclusive, e as pessoas não pediram orientação e estão fazendo sem guias. Essas pessoas vão ser notificadas e elas vão ter que mudar a calçada delas. Quando eu falei que o poder público está ausente, está aí mais um exemplo. O proprietário sinalizando onde o pessoal pode estacionar ou não, na frente do comércio dele não pode. Esse aí é um problema também. Se vocês observarem aqui onde está o final da foto, ali onde está escrito Secretaria de Obras, ainda não terminou a rua. E a placa de preferencial, vocês estão vendo onde ela está? Para quem sobe no sentido que está o caminhão estacionado sobre a calçada, mas nesse caso não vamos nem falar de estacionamento sobre a calçada. Vamos falar da placa de preferencial. Onde é que está a placa de preferencial? Vocês estão percebendo? Está ao lado do caminhão, a uns 50 metros, mais ou menos no meio da quadra. Como é que a pessoa que chega aqui, onde está escrito Secretaria de Obras e Urbanismo, vai saber se ele está na preferencial ou não está? A placa, além de estar colocada no lugar errado, ela está escondida por esse caminhão, que fica direto estacionado nesse local. Esse aí não é difícil de fotografia. Aí, uma forma correta de atravessar a rua, por sobre a faixa pedestre. Com exceção do nosso amigo lá, que o senhor, ele não obedece a lei. Olha, tem coisas boas, de repente a gente está falando só de coisas ruins e fica até vazia, né? Mas olha, esse ônibus está pegando corretamente, esse ônibus intermunicipal está fazendo a coisa de forma correta, mas antes disso, antes dessa foto, eu quero voltar um pouco aqui. Um dos grandes problemas também hoje do nosso trânsito é o fato de todos os funcionários irem trabalhar de carro. Eu não estou querendo com isso proibir ninguém de trabalhar de carro. Mas vamos pegar a prefeitura, que é onde eu trabalho. Digamos que talvez 95% ou 98% dos funcionários têm um carro. Quando chega 8 horas, 8h05, acabou as vagas, gente. Então, esse é um problema também nosso, meu principalmente, que também estaciona ali. Então, quer dizer, eu acho que um dos grandes problemas é que todos os funcionários, tanto de poderes públicos, Câmara, Prefeitura, comércios, só os funcionários já trancam a rua. Então, é uma falta de regulamentação desse estacionamento. Também tem uma falta de sinalização vertical e horizontal, falta de estacionamentos. Na região do Sul não tem estacionamentos. Então, todo mundo tem que estacionar na rua. A grande maioria das nossas ruas, elas têm tráfego nos dois sentidos. Talvez esse seja mais um problema que deveríamos sanar. Nosso eixo de circulação de veículos na região do Sul, ele se dá Rua 15, Rua Expedicionário João Maria e Avenida Ivan Ferreira do Amaral. Na minha opinião, são as três principais vias de tráfego de Laranjeiras do Sul. É onde circula, talvez, 50% dos veículos da Laranjeiras ou mais. Todas elas são ruas não condizentes com o tráfego que precisa estar passando nessas ruas. Graças a Deus está vindo aí a Avenida Santos Dumont, que talvez venha desafogar esse eixo de trânsito, principalmente Ivan Ferreira do Amaral, que ela é muito estreita. Quando tem um veículo estacionado numa das laterais, só passa mais um veículo, não pode haver ultrapassagem, não tem mais duas pistas de circulação. Esse é um problema também do nosso tráfego. A caixa de rolamento, pode deixar naquela foto. A caixa de rolamento é essa que fica entre as guias ali. Essa, coincidentemente, tem uma foto bonita, não tem muito buraco, só tem uma à direita, mas é pequenininho.
Então, as caixas de acoplamento também estão com problemas de buracos, pistas mal conservadas, mas enfim, é a nossa situação. Falta de placas, nome de ruas, indicações de locais, principalmente locais públicos para orientação de veículos, ou de veículos de pessoas que vêm de outras cidades, que eles chegam na esquina, param para ler a placa, quer dizer, tudo vai atrapalhando o trânsito. Falta de sinalização em frente às escolas, não condizendo com o tráfego que ali se faz no período que vão entregar, deixar os alunos para início da aula, ou então na saída tipo 5 da tarde ou meio-dia. O tráfego é muito intenso nessas ruas em frente às escolas e nós não temos sinalização adequada. Bom, aí outro exemplo, caminhão na rota de caminhões, trafegando corretamente. Pode passar outro. Ponto de táxi também, bem situado. Tráfego normal, apesar da placa já estar um pouco deteriorada. Aí uma moto também, correto, esperando o sinal ali. Uma bicicleta, andando tranquilamente, um pequeno problema que está sobre uma calçada, mas enfim, tudo bem, não tem ninguém passando. Bom, o que fazer em termos de trânsito de veículos? Primeira coisa, eu acho que o poder público tem que se fazer presente, porque eu acho que está ausente. Educação nas escolas. Eu coloquei esse item, mas depois falando com a secretária de Educação, disse que já existe uma disciplina a respeito disso nas escolas primárias. Eu não sabia. Orientação através da imprensa. Fiscalização. Com o passar do tempo, autuações. Eu acho que, em termos de trânsito, eu acho que não seria o mesmo caso desse passado, mas em termos de trânsito, eu acho que tem que se notificar e se anunciar e notificar durante um mês, um período de um mês, e depois pedir para a Polícia Militar que comece a atuar esse pessoal que está estacionando sobre calçadas e em lugares indevidos, porque senão a gente não vai corrigir isso nunca. Veja o seguinte, isso que eu estou passando agora são proposições, não são coisas que vão ser feitas de imediato, nem que vão ser feitas, poderão ser feitas. Cobrança de estacionamento nas principais ruas da cidade. É um absurdo cobrar estacionamento na Rio do Sul, me parece que é. Mas, se a gente for lembrar daquele fato que eu falei antes, que a maioria dos veículos são dos funcionários, e se os funcionários, só os funcionários deixassem os veículos em casa, eu acho que, de repente, começava a sobrar espaço para estacionamento em nossas ruas. Estacionamento oblíquos resolveria, ruas num sentido só, iria resolver todos os problemas da Rio do Sul, grande parte deles. Todas as ruas, poucas ruas, 2 ruas, uma rua para 10, são coisas que nós temos que estudar. Eu também ouvi agora há pouco uma sugestão do Everson Mesquita, que eu acato e acho assim, muito oportuno, é que o Poder Público Municipal ele contrata uma empresa especializada, porque por mais que a gente ache que entende de trânsito, eu acho que de maneira global entendemos muito pouco. Eu me sinto um completo leigo no assunto. Eu acho que teríamos, isso sim como o Everson solicitou, contratar uma empresa para que faça um estudo global da situação do nosso trânsito. Eu acho que nós estamos precisando disso, porque não adianta a gente fazer uma rua num sentido ou outra no outro. Será que vamos resolver os problemas? E as transversais? E a outra rua que ficou nos 2 sentidos? Colocar mais sinaleiros e as outras ruas que ficaram sem? Eu acho que, de repente, eu estou de acordo com o Everson, mas enfim, eu acho que os problemas são enormes. Não coloquei as coisas aqui para dizer que isso está errado, isso foi feito errado, ou agora vamos mudar tudo, não é nada disso. Eu simplesmente coloquei uma situação de hoje, uma situação da semana passada. E gostaria, junto com vocês, de debater esse fato para a gente chegar a uma solução. Da minha parte seria isso, a esse respeito, e estou à disposição para qualquer esclarecimento que vocês acharem que é necessário. Agradecer a explanação aí do secretário, muito bem feita, por sinal, e deixar aí um minutinho aí para que se os senhores vereadores desejarem fazer um questionamento aí. Presidente,
Everson Mesquita. Quero cumprimentar o engenheiro Nuri Luiz Tiovezan, parabenizar pela sua rápida e eficiente exposição sobre um tema tão amplo. Você foi bastante eficiente no sentido de colocar um quadro, né, que se apresenta em Laranjeiras. Hoje eu tenho certeza que se apresenta também em vários municípios. Os grandes nem se fala, mas os municípios médios e pequenos, como é o caso de Laranjeiras, no município médio, esse problema vem se agravando. O secretário esqueceu de observar, eu acho muito importante nessa empreita, nesse desafio que nós temos, o poder público, o executivo, juntamente com os vereadores, com as entidades da sociedade civil, enfim, com todos os cidadãos de Laranjeiras, que foi a reativação, a volta ao funcionamento do antigo Comutra, agora Comutran, repaginado, com a legislação atualizada aqui pela Câmara de Vereadores, ainda da gestão da legislatura anterior, e que pode ser e que é, pela experiência que a gente observou, que a gente vê pelo Brasil, um braço, uma ferramenta muito importante que o Executivo e que toda a sociedade pode utilizar para melhorar o trânsito, a segurança, a fluidez do nosso trânsito, especialmente na questão de segurança. E nesse sentido, exatamente, que eu na verdade, sou suplente, o representante do Legislativo é o vereador Toco, do vereador Daniel Jacobo, e nós tivemos aquela primeira reunião, a primeira efetiva reunião desse novo conselho, em que lá nós percebemos não, ficou muito evidente o tamanho da empreita. E por isso essa nossa indicação, sugerindo ao Executivo, não duvidando da competência dos profissionais que nós temos no município de engenharia, mas é uma coisa muito específica, tanto que não são todas as escolas de engenharia que têm a matéria de engenharia de tráfego ou engenharia de trânsito na sua grade curricular. Por isso a nossa sugestão, eu entendo, eu acredito que o próprio DETRAN tenha, de repente, um departamento ou profissionais que possa dispor, a partir da solicitação e a partir de um pleito político dos nossos deputados, que deve ser muito disputado esse tipo de serviço. Eu imagino que a Laranjeiras possa conseguir isso a um custo insignificante, mas mesmo havendo um custo, eu entendo como necessário, como conveniente que se traga, que se faça esse estudo técnico das mudanças e das melhorias que nós podemos fazer no trânsito. Eu quero também observar, engenheiro, da conveniência, de repente, do Executivo, da sua Secretaria, de fazer uma nova legislação com relação a calçadas. Hoje cada um constrói a calçada do jeito que entende melhor. Nós não temos um ordenamento, tem um código de postura do município, tem no nosso plano diretor, mas eu entendo que nós tínhamos que fazer alguma coisa específica, até para alertar ao cidadão que a obrigação de se fazer a calçada e o muro não é da prefeitura, é do frentista, é do dono do terreno. Uma outra observação que faço, uma contribuição, sempre com o objetivo de cumprir com o meu dever como vereador e como cidadão, que a COPEL tem um programa de rearborização em que ela praticamente custeia toda a despesa da troca, ou do plantio e até mesmo da troca, porque nós sabemos que as árvores que nós temos em Laranjeiras não são apropriadas para, especialmente no que diz respeito à questão da linha de energia, que causa problema para a COPEL, que causa custo para a COPEL, despesa, e por isso mesmo eles têm esse programa, que também é um custo muito baixo para o município. Nós podemos refazer praticamente toda a arborização da nossa cidade. Com relação às obras, eu como engenheiro, coloco aqui, ainda que seja apenas, já tenha ocupado a função de presidente, mas agora sou apenas o tesoureiro, coloco a Associação dos Engenheiros, eu acho oportuno, conveniente também fazer-se uma reunião, porque é uma coisa que nunca foi
A lei sempre existiu, nós sabemos como engenheiros, mas nunca foi observada pelos profissionais. Mas até outro dia era um lugar pequeno, como o próprio secretário falou, você podia encostar o carro até na contramão, o carro que passava-se desapercebido e que não causava nenhum transtorno. Hoje não é mais, e nós muitas vezes não nos apercebemos disso, vivemos ainda nessa cultura de cidade pequena que pode fazer o que quiser e que não vai atrapalhar ninguém, quando na verdade atrapalha e atrapalha muito. Então, eu coloco em nome da Embac, do nosso presidente Gerson Boldrini, à disposição para fazermos reuniões específicas com os profissionais de engenharia para alertar que o tapume ele tem a proteção da obra, ela tem regras, está previsto isso na nossa lei. E por fim, eu sugiro também ao secretário, ao engenheiro, ao governo municipal, que se utilize da sua Secretaria de Comunicação Social para nós fazermos todo esse enfrentamento dessa questão tão importante e que tanto nos preocupa como vereador. Nós sabemos que tivemos acidentes com vítimas fatais no centro da cidade, e o objetivo maior, eu entendo que além do conforto, da facilidade, da possibilidade de nós estacionarmos no nosso carro, não termos que ficar procurando vaga, mas acima de tudo a preocupação com a segurança. E nós tivemos, aqui em Laranjeiras, no passado não muito distante, acidentes com vítimas fatais em pleno centro da cidade, em ruas muito no centro. Então, mais uma vez, parabéns pela sua disposição, pela sua explanação. Eu acho que a Câmara está à disposição para contribuir nessa empreita, que não é pequena, para a gente melhorar o nosso sistema viário e o conforto aos nossos, e a segurança, como já falei, aos nossos cidadãos. Muito obrigado pelo tempo. A palavra está com os senhores vereadores. Pode ser, secretário. Eu esqueci eu sou o presidente do Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade. E nós fizemos uma reunião na semana passada e simplesmente acabei esquecendo de comentar sobre isso. Mas enfim, ele está instalado, já o regulamento interno está aprovado. O nome que foi estabelecido, que é Comutran, com 2 T's e M no final. E nós teremos a próxima reunião, onde efetivamente começaremos os trabalhos, marcada para dia 9, terça-feira. A respeito das calçadas, Everson, nós já temos um projeto no Departamento de Engenharia e nós estamos colocando, junto com a aprovação dos novos alvarás, o projeto das calçadas. Inclusive tem uma execução e eu vou, como o proprietário, o arquiteto que está trabalhando na obra, não pediu o segredo, eu vou citar qual é. Em frente à Caixa Econômica, na esquina com a Pérez Fleury, uma construção que o Xaxá está orientando. Ele inclusive está seguindo todas as normas e ele pegou o projeto na prefeitura para fazer aquela calçada, com acessibilidade, com esqueci o nome agora, mas enfim, a faixa para cegos e com o pavimento já, a sinalização tátil. Como é que é? Sinalização tátil. Tátil, exatamente. Sinalização tátil para deficientes visuais. Aquela obra ali está sendo executada dentro dos padrões do projeto que nós na Engenharias bolamos e estamos distribuindo através dos alvarás e condições. E quem precisar, é só ir até a prefeitura, nós estamos orientando como se constrói calçadas. A arborização, o secretário da Agricultura, Ademir, já está em contato com a Copel, já fez um contato na semana retrasada a respeito da arborização. Então, esse fato que você citou também, nós estamos providenciando a nova arborização para o Rio Grande do Sul. Então, na minha parte seria isso. Eu agradeço as palavras do Everson. Senhora Presidente. Com a palavra o vereador Júnior. Quero aqui cumprimentar o secretário, parabenizá-lo pela sua explicação objetiva, rápida. Logicamente, o senhor está iniciando o seu trabalho como secretário e desejamos sucesso para que o senhor tenha a condição de executar muito bem o trabalho
dentro da sua secretaria. Uma coisa que me chamou a atenção, a questão da sinalização, principalmente a sinalização semafórica do município de Laranjeiras do Sul. O senhor citou o município de Curitiba como exemplo, uma explanação ali de uma forma errada por parte do município, do empresário. Mas eu cito Curitiba como exemplo também na sinalização semafórica. O senhor já imaginou chegar em Curitiba e estar lá piscando só de amarelo, ou nem piscando nenhuma luz no semáforo, em qualquer rua em Curitiba? O transtorno que ia dar uma cidade que um movimento enorme de trânsito. E Laranjeiras, infelizmente, eu não sei o que acontece, que você não anda uma rua aqui em Laranjeiras que tem um semáforo que esteja estragado, esteja piscando. Enfim, hoje mesmo me deparei com vários semáforos no município de Laranjeiras do Sul sem funcionar, com luz apagada, com luz piscando no amarelo, gente perdida, pessoas de outros municípios atravessando preferencial sem ter conhecimento, você tendo que frear o carro bruscamente. Isso eu presenciei. Então, eu gostaria que dessa forma, e aqui o senhor cita a questão dos semáforos, os semáforos que existem hoje no município de Laranjeiras do Sul, ele veio ajudar em muito, veio acalhar em muito, porque a partir do momento que foram colocados esses semáforos para ajudar na sinalização de trânsito, principalmente dando passagem aos veículos, dentro da sua preferência, da sua sinalização, diminuiu-se muitos trânsitos. Mas quando esses semáforos ficam piscando, ficam apagados, é o principal causador dos acidentes de trânsito nas vias que tem. Então, eu gostaria que o senhor tivesse conhecimento disso, eu acredito que o senhor tem esse conhecimento, e que isso não ficasse para frente. Isso aí é uma prioridade com urgência e emergência para o município de Laranjeiras do Sul. Ter dentro da sua sinalização semafórica, que é pequena, mas que ela tenha eficiência. É um absurdo termos aí poucos semáforos e a maioria não está funcionando. Então, eu gostaria que o secretário levasse isso em consideração e desse prioridade dentro da sua equipe de trabalho nesse sistema. Também gostaria de saber do secretário qual o prazo para que o senhor nos colocou aqui juntamente a cobrança por parte de quem deve no intuito das calçadas, da trafegabilidade, mas também o prazo que o município vai ter para sinalizar as ruas do quadro urbano do município, tanto no centro como nos bairros. Se existe já um prazo determinado, se existe uma condição por parte do município em executar esse trabalho. O senhor citou que as pessoas ficam perdidas quando chegam a Laranjeiras do Sul, e eu acho que é uma responsabilidade do poder público dar essa prioridade para a população, principalmente para quem dirige, para quem usa a rua para a sua locomoção. E também, logicamente, uma garantia para os pedestres do nosso município. São duas colocações que faço, tem mais colocações aqui, mas sabemos que tem vários vereadores aqui querendo fazer outras sinalizações. Então, gostaria de saber, o senhor já nos colocou aqui da poda de árvore, que já existe contato da Secretaria de Agricultura para fazer isso. Acho que existe um prazo também, existe uma data dentro enfim, não tenho conhecimento disso, eu lembro disso, mas existe um prazo, você ia podar árvores, enfim. Já que não foi executado como o senhor colocou no último ano, acreditamos que esse ano não terá problema nenhum, né? Já não vamos persistir no erro. Então já nos colocou. Então essa questão da sinalização semafórica, que é um absurdo no município de Laranjeiras do Sul, está sempre não funcionando, e a questão das sinalizações das ruas e das cobranças que o senhor colocou ali, dos empresários que estão usando das calçadas, estão abusando da sinalização, se isso será tomada uma atitude mesmo ou não. Passo a palavra para o senhor. Quanto aos empresários, não empresários, vocês que passaram por mesmo na rua, nós já estamos praticando. Eu acho que isso, a solução disso, de nossa parte, é imediata. Eu não acredito que a solução seja imediata, porque isso aí tem obras aí que eu acredito que tem 30, 40 anos. E eles, de uma hora para outra, não vão conseguir convencê-los a que mudem totalmente o objetivo das suas instalações. Casas comerciais, postos de combustível e outros.
Mas nós faremos a nossa parte notificando, e esse prazo nós já estabelecemos 6 meses. 6 meses, a partir de notificar desse caso, são 6 meses. Agora a pessoa vai cumprir isso dentro de 6 meses, é outra história. E aqui eu falei inicialmente, continua valendo. Nós não estamos querendo arrecadar com isso. Nós estamos querendo melhorar, nós vamos conversar, vamos identificar, conversar de novo, se for possível, convencê-lo de que esse serviço tem que ser feito. E não é o caso, poderíamos simplesmente notificar, passado 3 dias ou lá e não fez, ou atua de novo, não dá o alvará de funcionamento, pronto. Não é essa a intenção da administração da Prefeitura. É fazer as coisas dentro das dificuldades que tem hoje o funcionário, mas devagarinho se adaptando à realidade que Laranjeiras já merece. Isso é isso mesmo que você falou, nós temos 32 mil habitantes e temos mais 5 municípios que todos os dias vem gente dos municípios vizinhos aqui para Laranjeiras do Sul. Já não somos uma cidade pequena. Só queria o secretário falar no microfone para que a sessão ela é gravada também, a possibilidade para nós catar. Quanto ao poda das árvores, eu não tenho bem certeza, mas a poda das árvores elas são feitas em julho, agosto e setembro, não sei se exatamente esses meses, mas com certeza absoluta nesses meses elas serão feitas. Agora nós já estamos fazendo umas podas emergenciais, mas totalmente fora das normas de poda de árvores. E nesse período, nesses meses que eu citei, com certeza 100% vão ser feitas e todas vão ser feitas. Projeto de sinalização das ruas. Eu quero deixar bem claro que nós já começamos isso. Mesmo que a gente não tenha instalado placas ainda, nós estamos com material já adquirido. Nós já temos um pessoal que já está pintando placas lá na Secretaria de Viação. Então, quanto à sinalização, nós já estamos providenciando. Não posso te estipular aqui uma data, dizer daqui 6 meses vai estar pronto, porque é o que nós estávamos falando. Laranjeiras progrediu e esse progresso não veio junto. O poder público não acompanhou o progresso do Laranjeiras do Sul. Na minha opinião, estacionou. Entendeu? Então, agora tem que ser feito tudo de uma vez só. E não vai ser feito de uma vez só. Nós precisamos de tempo para isso. Vai ser feito paulatinamente, mas vai ser feito com certeza absoluta. Não posso precisar uma data de quando o Laranjeiras vai estar 100% sinalizada. Mesmo porque eu acredito que 100% sinalizada é quase que impossível. Mas vamos nos esforçar para isso. Sabemos o problema, conhecemos o problema, mostramos para vocês o problema e vamos tentar resolver. Quanto aos semáforos, eu infelizmente, e peço até desculpas por causa disso, não tenho informação desse caos hoje no Laranjeiras do Sul. Eu sei que o semáforo da rua Marechal Rondon com a rua Guilherme de Paula está com problemas que não são desse ano, são problemas já anteriores ao nosso ano. Nós estamos tentando trocar placas, nós já fizemos várias modificações, os nossos funcionários já tentaram, o pessoal das equipes das empresas de eletrônica da Laranjeiras do Sul já tentaram resolver aquele problema daquele sinaleiro e nós não estamos conseguindo resolver. Nós temos um problema naquele sinaleiro diariamente, mas esse caos total que você apresentou, Júlio, me desculpe, mas eu não vi. Se alguém mais viu aí, eu peço desculpa por não ter presenciado isso e ainda mais vou cobrar amanhã dos meus funcionários eles não terem me contado. Eu convido o senhor, no término da sessão, nós saímos juntos daqui e vamos olhar então esse mapa do nosso município. Eu não estou duvidando da sua palavra e nem duvidei. Eu só disse que não me comunicaram desse fato, porque hoje eu andei em vários locais da cidade e não percebi isso. A Guilherme de Paula com a Marechal Rondon hoje estava de novo com esse problema, quer dizer, um problema crônico que nós temos ali. Agora os demais semáforos durante o dia eu não percebi, eu andei bastante hoje na cidade. Obrigado. Senhores vereadores. Senhora Presidente. Vereador Magrão. Boa noite, presidente. Boa noite, engenheiro Nelípio Vezan. Obrigado aqui pela presença. Boa noite, o público aqui presente também. Em nome do nosso secretário agricultor, Demir Severinos. Agradecer toda a presença dos funcionários da prefeitura aqui. Bem colocado e rápido pelo secretário Neri, que ele colocou as fotos, as calçadas, realmente muito ruim mesmo. As empresas, claro, Laranjeiras crescendo, vai ser feito esse tapume, mas aquilo que o vereador Júlio colocou, tem o lugar, tem as normas que devem ser seguidas, como o senhor colocou, né? Eu vi essa notificação, secretário, eu acho muito importante, só que vou ter que dizer para o senhor, vai começar
ser resolvido depois que doer do bolso do contribuinte. Porque várias vezes, eu até conversei com o Silmar aqui na Avenida Alvo Natel de Camargo, as construções, né? Nós construímos, o dever de cada cidadão é retirar. A prefeitura não é obrigada, a prefeitura ir lá retirar entulho, né? Cada um que tem que construir tem que tirar. E eu vejo a Avenida Álvaro Natel sempre cheia de entulho, né? Então eu até parabenizo o secretário dessa já, vamos dizer assim, uma notificação que vai ser lá um alerta para o contribuinte, né? E depois, secretário, eu acho que nós vamos ter que pegar mais, não que venha o governo municipal fazendo coisas que não tem que fazer, mas eu acho que nós temos que já começar a notificar mesmo, né, os proprietários, para que eu vejo ali que limpo a avenida, dali 2 dias está todo em cima de novo. Eu passo todo dia, moro do lado, né? E às vezes até paro e vejo gente jogando, né, lixo, né? E ainda reclamo, né? Reclamo do município, da prefeitura, mas não se dão conta que eles também são o responsável por aquilo. Às vezes param, ô vereador, ó, manda tirar isso aqui para mim, não sei o que, fala lá com o secretário. Nós já quase brigamos esses dias. Eu falei, ó, isso não é negócio da prefeitura, gente. Vocês têm que colocar, vocês têm que te retirar isso aí, né? Entulho é a responsabilidade do proprietário. Então, eu acho que vai mais aqui uns dias ainda, vai ter que ser cobrado mesmo, multado, para que o pessoal aprenda isso, né? Então, já foi bem colocado, nem o senhor colocou, notificando e orientando já. E eu acho que daqui uns dias vai ter que ser cobrado mesmo aquele que repetir. Já que nós estamos, como o senhor colocou, eu acho que nós vamos ter, secretário, claro, que você um pouquinho, o presidente um pouco fora, mas eu acho que é o mesmo, é dos lotes urbanos. Tem vários lotes urbanos e laranjeiras também, que não são limpos no centro da cidade, criando mato, perigo até, e que eu acho que nós vamos ter que notificar também os proprietários, né, orientando por enquanto, né, esses lotes para que sejam limpos, né, devido aí no centro da cidade que tem vários lotes, né, e que não são limpos e podem causar aí problema para nós também. Então, eu queria, Neri, dizer que foi bem colocado, que você, como você é engenheiro, você também conhece, viu, que não é o leigo do trânsito, você conhece bem, né? E as orientações que você vai passar para os teus auxiliares também, para que vejam, como o vereador Burtato falou, 2 sinaleiros. Eu também hoje vi, né? São mais de 2 sinaleiros, né? Mas é aquilo que o senhor falou, isso já vem, não é de agora, já vem de vários anos aí que vem esses problemas do sinaleiro. Mas acredito que pode ser solucionado, né, o mais rápido possível aí, né, mais tempo que nós precisamos. Então, só agradecer novamente a sua presença e dizer que precisando também de nós aqui para ajudar, nós estamos à disposição, eu como vereador estou à disposição também da sua secretaria, se for o caso. Senhor presidente, devolvo a palavra. Com a palavra o vereador Jacobo, gostaria de dizer para os senhores vereadores, assim que o assunto seja pertinente ao trânsito aí, que o nosso secretário aí se propôs a responder as nossas perguntas aí. Desculpe, vereador, não quero ser indelicada com vossa excelência, mas se nós começamos a fugir do assunto aqui, né? Pode usar a palavra, vereador Jacobo. Secretário, não, eu só queria agradecer as palavras do vereador Magrão e dizer que da mesma forma a prefeitura se coloca à disposição dos senhores. Obrigado. Boa noite a todos, cumprimentando os nobres vereadores, presidente, secretário Neri Piovesan, obrigado pela explanação. Dizer que eu e o Everson estamos acompanhando junto no Combutran e tenho certeza que esse assunto nós vamos tratar com bastante cautela e bastante responsabilidade. Eu só queria dar uma explicada no que o vereador Gurtati falou sobre o semáforo. Então eles foram instalados, né, e no final do ano passado houve umas mudanças, não sei, o pessoal acho que deve ter acompanhado, foi trocado
de lâmpada para LED, os painéis LED. Mas não foram todos. Acredito que foi feito em dezembro, secretário. E nessa troca que gerou a maioria dos problemas. Descendo a 15, você vê que quando vai ficar amarelo, o verdinho vai diminuindo, daí some tudo, depois fica vermelho. Então tá um caos tecnológico ali nas placas mesmo. Mas queria só sugerir para ver quem que ganhou essa licitação na gestão passada, que foi trocado em dezembro. Então eles estavam modificando os semáforos em dezembro, era o pessoal de fora. Eu lembro que eu parei até observar, e eles trocaram e desapareceram, e os semáforos continuaram assim, até o da esquina que tem a Constricia ali, 9 horas da noite ele já está amarelo, ele não fica... Esse que seria o caos que eu acho que o Gurtato quis dizer, que às vezes ocasiona acidente, que nem ocasionou o pessoal que vem não sabe qual que é a preferencial, porque está do Correio também. Você me permite? Por favor. Do Correio, aqui na Sete, na Marechal também, na Matriz, o da 15 também estava. Mas é porque eles não estão funcionando, né? Você imaginou, nós temos uma minoria de semáforos. E nós aqui estamos discutindo uma coisa, ela já tem um certo tempo. O que eu, na minha opinião, eu não posso, vereador, eu acredito que você tem essa mesma visão, é de nós sempre discutir, falar, cobrar e continuar. Ou derruba aquele semáforo lá e faz outro novo, ou faz uma nova sinalização, ou arruma. Porque nós não podemos permitir que continue piscando, que continue. É por isso que eu estou falando, faz desde dezembro que está assim. Então, pegar e ver quem que está modificando, quem que modificou isso em dezembro, porque até dezembro eles estavam funcionando muito melhor. Então, a partir dessa modificação para painel de LED, de luz de LED, que começou a haver esses problemas. Então, só uma sugestão, ver quem estava trocando esses e por que pararam por aí. Seria isso, eu acredito que resolve. Obrigado. Vereador Laurici. Não sei se o secretário deseja ir respondendo por parte, secretário, o senhor vai... Eu acho que seria melhor. Então, fique à vontade, secretário. Eu só quero dizer o seguinte, eu vou, a partir da manhã, fazer uma análise melhor dos nossos semáforos. E se for precisar trocar, vamos ter que trocar. Eu acho que se esse problema realmente... eu achei que inicialmente seria um problema só do Correio, mas já que tem outros problemas que talvez eu não tenha presenciado, não tenha visto, quero aqui me desculpar por esse fato, mas eu quero dizer aos senhores que nós vamos tomar as providências cabíveis e vamos tentar resolver isso. Não tem por que a gente ficar discutindo uma coisa que está com problema. Vamos resolver e pronto. Obrigado. Com a palavra o vereador Laurici. Queria cumprimentar a senhora presidente e cumprimentar meus colegas vereadores, os presentes aqui, a imprensa, os funcionários da casa, o secretário e o nosso secretário Neri. E também dizer que é um tema importante, apesar de eu também ser leigo, muito mais do que Vossa Senhoria nessa questão, e a gente vivencia uma situação bastante complexa, essa questão aí do trânsito, até pelas cobranças que a gente recebe todos os dias. E eu até estava imaginando aqui que a gente poderia comparar a falta de planejamento, ou seja, a maioria da nossa cidade, e ao caso de Laranjeiras, elas acabam inchando, né, porque você não tem um planejamento estratégico, e não vem o caso que dizer quem que não planejou, ou seja, são anos da existência do município, e de repente ela dá um boom de crescimento, e se você não tem um planejamento a longo prazo, eu acho que esse é o maior desafio nosso, né? De pensar o nosso futuro, como é que vai se pensar Laranjeiras nos próximos 10, 20 anos. E aqui dá para a gente comparar assim, eu vivencio duas cidades que a maioria das pessoas aqui conhece, que é comparar Guarapuava e Cascavel. Claro, não vou dizer que Cascavel seja super planejada, Júnior, mas dá uma diferença enorme. Você andar em Cascavel e você andar em Guarapuava, porque Guarapuava é uma cidade que inchou, ela não se preparou para o crescimento dela. E cada passo estão fazendo mudança de rua. Eu imagino quem administra aquela cidade, lá, a dificuldade que tem, principalmente as pessoas de fora que vão lá, mas eu acredito inclusive a população. E Laranjeiras, se a gente não pensar estrategicamente, vai ser assim, ou seja, ela vai crescer de uma forma desordenada e a gente não consegue resolver essa problemática. Então acho que é um debate extremamente interessante.
E acredito que as pessoas podem contribuir muito, inclusive aqui. Acho que a Mesquita tem um conhecimento bom nesse sentido, o próprio conselho. E até porque, secretário, na verdade, a questão da notificação eu acho interessante. A questão das multas já é meio complicado, porque na medida que você vai multar os usuários, você tem que dar as devidas condições. Então, lógico que você vai abrir um monte de pretextos se começar a multar todo mundo, porque eles também vão recorrer daquilo que falta à cidade oferecer, que é as condições de sinalização, as condições de rua, de calçada e assim por diante. Então, uma coisa vai puxar a outra. É claro, Magrão, que não dá para deixar de também punir, né? Tem coisas que são abusivas. Mas eu acho que é uma demanda bastante grande e que precisa ser dado condições para daí você cobrar também a responsabilidade de quem usa, né? Que eu acho que esse é um desafio bastante grande. E queria levantar uma outra questão que a gente é cobrado aqui, não entrar bem no específico, até porque no específico tem muita coisa a ser discutida, que é a questão dos quebra-molas que nós chamamos, né? Que o pessoal nos cobra muito. Eu queria saber, até porque eu não tenho esse conhecimento, quais os padrões que existem, se há a quantidade de padrões de quebra-mola, porque eu sei que tem um mais curto e mais baixo, e outro mais alongado, mas é uma reclamação muito grande dos usuários de veículo danificado, e isso inclusive eles podem entrar contra a prefeitura cobrando danos. Então você vai em cada rua, tem um quebra-mola diferente, e nos é cobrado, né, Masqueto, direto, pedindo mais, né? Cada passo o pessoal está solicitando aos vereadores que se faça indicação para colocar quebra-mola. Eu queria saber qual é o planejamento que vocês têm para que a gente possa ter um padrão disso para o futuro, né? Porque não resolve só colocar quebra-mola, mas depois a própria prefeitura está tendo que indenizar o cidadão porque ele está fora de padrão. Acho que era isso e devolvo a palavra. Obrigado pela explanação. Pode responder, secretário. Eu acho que realmente, vereador Laurici, a nossa cidade está crescendo e de uma hora para outra ela cresceu muito rapidamente. Nós estamos com inúmeros problemas. Critério de condição de quebra-mola eu não acredito que tenha, porque realmente Laranjeiras tem uma salada de frutas em termos de tamanhos de quebra-mola. Eu só quero avisar os vereadores que, sem contar as solicitações de vereadores que já estão sobre a minha mesa, eu tive a oportunidade hoje de contar quantos pedidos de quebra-mola já tem na minha agenda. Hoje faz 90 dias que a Silene assumiu a prefeitura. E hoje já estou com 131 pedidos de quebra-mola para Laranjeiras do Sul. Eu considero isso absurdo. E se a gente não atender, vamos nos complicar. Eu acho, por isso que eu acho que é muito importante, e volto a frisar o vereador Everson, que foi muito feliz na sua colocação. Nós precisamos urgente de Laranjeiras do Sul para contratar uma consultoria de tráfego, porque se nós formos fazer todos esses quebra-mola, nós vamos gastar muito asfalto. Obrigado. Secretário, quantos desses quebra-molas o senhor já executou? Nenhum. Nenhum ainda. Nenhum. Mas temos possibilidades de alguns desses locais onde tráfego de veículos, principalmente... Eu acho que, independente de uma consultoria de tráfego, acho que em frente às escolas eles são necessários. Agora, nos demais locais, se a gente for fazer um, vai ter que fazer dois. E se fizer dois, vai ter que fazer três e assim por diante. Agora, eu acho que prioritariamente, em frente às escolas, nós temos que fazer alguma coisa. E até aproveitando e abordando esse tema, né, que o senhor nos colocou, e é importante, uma coisa que deve ser acatada, porque é um limite a velocidade dos veículos. Infelizmente, já que não temos radares, uma coisa para ser pensada também, mas o quebra-mola, o redutor de velocidade hoje ele inibe, e há pontos, não só em frente às escolas, que hoje a maioria das escolas já tem os quebra-molas em volta das suas ruas. Até a própria legislação, Laurici, ela permite que os redutores de velocidade, os quebra-molas, eles sejam feitos nos entornos das escolas. Mas temos ruas hoje, secretário, do município de Laranjeiras do Sul, que necessita sim de quebra-molas para coibir o índice de velocidade. Cito como exemplo a Eugênio Martins. É um transtorno ali a velocidade, a própria Avenida José Campiotto. Mas nós gostaríamos que o senhor não demorasse muito nessa decisão do senhor na questão da construção e beneficiasse o pedido da população e também dos vereadores que solicitam através dos munícipes esses redutores de velocidade, porque necessita ir muito mesmo. Veja, vereador Gortati, isso depende muito da situação financeira também, porque quebra-mola
ele implica em asfalto, ele implica em colocação do quebra-mola, em você fazer o quebra-mola. Não é simplesmente amanhã vamos fazer 10 quebra-molas ou 5 quebra-molas. Nós temos que trazer asfalto de outra cidade para fazer o quebra-mola aqui na Juiz do Sul. E não é só o problema de transporte, o problema realmente é financeiro. Quer dizer que não há possibilidade, então? Não, possibilidade há e muita. Eu quero dizer que nós temos muitas prioridades. Por exemplo, eu acho o fato de termos problema de passeios. Se as pessoas não conseguem andar pelas ruas, pelas calçadas da nossa cidade, nós vamos nos preocupar com o quebra-mola? É lógico, é importante, tem que se preocupar no todo. Mas eu acho o seguinte, se a gente for analisar quantos quebra-molas tem lá no Juiz do Sul hoje? 200, 300, 50, 20? Quer dizer, em 30, 40 anos foram construídos isso. Agora, de uma hora para outra, nós vamos construir 131? Me parece um absurdo. É um absurdo, mas, secretário, nós estamos aqui não falando de 131, nós estamos falando aqui para o senhor de pedidos. Eu acredito que todos têm prioridades, vereador. E eu acho que nós temos que fazer uma análise para ver qual é a prioridade da prioridade. E nós vamos executar os quebra-molas. Eu não falei que não iremos executar. Só que eu acho o seguinte, são muitos e nós vamos executar inicialmente em frente às escolas. Os demais, na medida do possível, vão ser executados, sem dúvida nenhuma. Secretário, obrigado pela resposta sobre o assunto. Obrigado. Senhores vereadores, desejam fazer mais algumas perguntas? Presidente, Vereador Elton. cumprimentando a Vossa Excelência e demais vereadores, cumprimentando o Ademir Severino Alves, parabéns pela vereador Teixeira, cumprimento os demais funcionários públicos, cumprimentando aí o seu Bach, cumprimento os demais presentes. Só gostaria de parabenizar, já foi explanado, e aqui temos vários companheiros conhecedores, né, da área que puderam colocar as suas ponderações em relação ao tema. E você falou em relação ao trânsito nas escolas, realmente tudo passa pela escola, que nós voltamos ao tema, é só para relembrar, e eu sempre bato nessa tecla, secretária, que tudo passa pela educação aí, que nós sempre teremos que ter essa interação e essa importância de ter a escola ser o centro de tudo aquilo que nós realizamos. Talvez seja até redundância, talvez seja até uma insistência, mas realmente se prova cada dia, cada tema, cada momento que nós discutimos nessa casa a importância da educação. Mas, fugindo um pouquinho, parabenizar o fato do secretário vir aqui, né? Já tivemos 3 secretários presentes nesta casa, demonstrando realmente o interesse da administração pública em trazer aqui a preocupação, embora saibamos que 3 meses ainda é pouco para que possa ter, né, um conhecimento amplo de vários assuntos, mas este vereador aqui parabeniza, e para mim, nesse sentido, já dá para a gente comunicar às pessoas de como estão os estudos para uma possível solução desses problemas, que é realmente crônico. Ou a questão do semáforo, voltando, é um problema antigo desde 1999, quando a implantação do primeiro semáforo. Eu lembro das críticas até então que vinha tendo os 2 primeiros semáforos em Laranjeiras, mas é uma questão que nós temos que se discutir nessa casa. Se é problema, se não é, né, vereador Júnior, é a questão que nós temos que estar debatendo. E como a Vossa Senhoria falou dos 131, nós aqui, se for analisar, cada dia temos no mínimo um pedido de redutor de velocidade. Mas parabenizo e esperamos que no futuro próximo a Vossa Senhoria traga aqui já com os projetos, né, nossa esperança, os projetos, para que esses problemas, pelo menos alguns deles, juntamente com o nosso companheiro Everson e o Daniel, no Conselho Municipal de Trânsito, aí, possam colaborar para que essa Câmara mostre realmente o verdadeiro papel dos vereadores. E nessa legislatura a gente está sentindo realmente que nós estamos podendo demonstrar o verdadeiro valor e o trabalho que esses vereadores estão fazendo, e com certeza essa Câmara vai ser auxiliar da Vossa Senhoria nesse projeto. Vereador, me permite um rápido da parte com relação aos semáforos que foram modificados no final do ano. Só quero esclarecer que o Detran do Paraná tem um programa de eficientização energética que foi oferecido para o município de Laranjeiras do Sul, sem custo, com um recurso do Detran, e que nós fizemos um projeto aprovado, e que se consiste então na troca das lâmpadas incandescentes por LED, que é uma coisa mais moderna e muito mais econômica, economia de energia. Foi licitado e de fato foi executado bem no final do ano de 2012,
E agora cabe, então, o acompanhamento do funcionamento. Eu acredito que o contrato ainda, não sei até se já foi pago, mas ainda é possível, sim, de responsabilizar a empresa executora para que faça a coisa funcionar. E se for o caso, porque alguns daqueles semáforos eram mais recentes, mas tem outros que eram bem antigos, como é o caso ali da 7 de setembro com a Coronel Guilherme de Paula, que é muito antigo e que sempre teve problema, um semáforo que já não, o fabricante parece que não fabrica mais, e sempre tinha essa dificuldade na questão da placa, que vinha de Minas Gerais. Muito obrigado, vereador, pela placa. Obrigado, Emerson. Que eu salientei que aqui nessa casa tá bom de trabalhar, porque você fala de um assunto e agricultura, educação, obras, realmente as pessoas aqui, né, é fácil a gente tentar entender, Oneria, não sei se as pessoas entram um pouquinho mais no assunto, mais fácil de ter o debate em relação às áreas que aqui entram em relação aos projetos e assim, enfim, aos assuntos. Mas parabenizo a senhoria, desejo sucesso, que Deus lhe abençoe nesta área, que nós sabemos que é uma das áreas mais crônicas da administração, mas eu tenho certeza que a vossa senhoria terá capacidade suficiente para fazer com que o nosso governo da prefeita Sirlene seja feito dentro daquilo que ela propôs durante sua campanha. Obrigado. Obrigado. Gostaria de falar sobre esse assunto? Sim, fique à vontade, secretário. Obrigado. Nós estamos discutindo aí um problema que eu vou tentar esclarecer o que eu conheço a respeito dessa troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED. O Everson só talvez tenha feito uma inversão. Quem pagou foi a Copel e não o Detran, porque é uma economia de energia trocando-se as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED. O que ocorreu foi o seguinte: a Copel disponibilizou para a Prefeitura de Laranjeiras do Sul R$84 mil para fazer essa troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED. A Prefeitura de Laranjeiras do Sul, eu não sei por qual motivo, se houve um equívoco, um engano, o que aconteceu, eles licitaram, eu não vou dizer com precisão quantas lâmpadas de LED, mas eu só sei o seguinte: em vez de licitar todas, eles deixaram fora 40 lâmpadas. E essas 40 lâmpadas não foram substituídas. E esse valor que a Prefeitura licitou, se deu 54 mil. Sobrou 30 mil na Copel. E a Copel não faz um novo projeto agora para a gente trocar esses 40 que faltou e também não vai disponibilizar para a Prefeitura esse valor. Ela só vai disponibilizar o que foi licitado, que foi 54. Então ficou 40 lâmpadas sem terem sido trocadas. Eu não sei o que aconteceu. Talvez algum engano aí na hora de licitar. Em vez de licitar, digamos, 240, foi licitado de 200. Mas isso, o que eu quero chegar ao ponto é o seguinte: independente dessa troca de lâmpadas, eu acredito, sou leigo nesse assunto, mas eu acredito que a troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED não é o que causou o problema na placa dos nossos sinaleiros. Eu acho que o mais correto é que esses sinaleiros são antigos, eu não queria chegar a esse ponto de falar isso, e está na hora de substituí-los. Tem uns que têm que ser substituídos porque realmente não tem material para conserto. Esse citado aí do Correio, que é a Marechal com a Guilherme de Paula, nós estamos com um problema de placa e nós estamos consertando uma placa que já não tem mais conserto. Então, se conserta, ela aguenta uma semana e volta o problema. Esse não é um problema da troca de lâmpadas, é um problema da máquina e não da lâmpada. Obrigado. Senhores vereadores. Senhora Presidente. Vereador Zé Maria. Senhores vereadores, secretários, a imprensa, público presente, quero agradecer a presença do secretário Uneri Piovesan, parabenizar pela explanação. Gostaria de, na explanação foi mostrado carros invadindo as calçadas, entulhos jogados nas calçadas, materiais de construção. Gostaria de saber sobre a Boca de Lobo, se há uma previsão de trocar as tampas, as grelhas das tampas de Boca de Lobo por de ferro, ou vai continuar essas mesmas de concreto? Secretário. Nós, em termos de Boca de Lobo, nós estamos com um problema muito grande também em Laranjeiras do Sul, apesar de que todos são problemas, digamos assim, mas tem muita coisa boa aí, gente. Nós estamos falando só de problemas, mas tem muita coisa boa em Laranjeiras que a gente não está citando, talvez porque a gente não perceba. Mas esse também é um problema complicado. Nós temos inúmeras bocas de lobo rompidas, um problema muito grave para os transeuntes, para os veículos, mas nós estamos providenciando a compra de um material para serem feitas de ferro, se essa é a tua pergunta.
E também estamos na expectativa de fazermos. Nós estamos, nesses 90 dias, mais analisando problemas do que analisando problemas e tentando encontrar uma solução. Mas realmente a parte prática, não tenham dúvidas, nós vamos fazer nesses 4 anos. O governo da Silene veio aí para isso. Nós vamos executar isso sim. Senhores vereadores. Só já que ninguém perguntou, referente a... Se a senhora me permitir, presidente? Pode usar a palavra, vereador. O secretário, referente à colocação das mãos únicas, uma coisa que o senhor fez a sua explanação e até trouxe, que será discutido então na sua primeira sessão ordinária do Comutran, a qual faço parte também como representante dos serviços de tratamento de transporte de cargas ou de passageiros. Estaremos lá ajudando muito o senhor nesse conselho. Dentro da administração, dentro da percepção do Poder Executivo Municipal, existe uma possibilidade de seja feita uma única nas ruas principais do município, citando aqui como exemplo Rua 15, Rua 7, Rua Marechal Rondon, as transversais, no caso, digamos aí a Flávio Fleury, José Aires Oliveira. Existe uma possibilidade, existe já uma intenção por parte da sua administração nessa situação, ou ainda não? Olha, o que existe é uma opinião e não um estudo ainda. Nós não temos realmente um estudo sobre isso. De fazer, digamos, a Rua 15 num sentido e a Marechal no outro. E fazemos um teste. E agora isso vai depender de como o público vai aceitar isso, como o comércio vai aceitar isso, e a gente mesmo dentro do Comutran, eu acho que vai ter condições de discutir isso mais de perto, mais precisamente, como o pessoal que é componente, você realmente faz parte, e é uma honra para nós você fazermos parte desse conselho, junto conosco, e nós vamos discutir isso, essas possibilidades. Agora, dizer que a gente vai implantar isso de imediato, também não, mas é uma possibilidade que existe, sem dúvida nenhuma. Senhores vereadores. Boa noite. Vereador Silva, pode a usar a todos os palavra. meus companheiros, vereadores, presidente, obrigado, secretário. Com certeza a Laranjeira do Sul vai dar um espaço muito maravilhoso. O vereador Zéza falou das bocas de lobo e tirou de um bom senso, mas queria perguntar, secretário, para o senhor, a Vossa Excelência, eu respeito os bicicleteiros. Nas esquinas, vai ser mesmo de concreto ou com gradinha de ferro? Quem passa com a roda ali, eu não sou assim, pode significar matar a pessoa ali. Podem nós responder? De que forma vai ser? Vereador, eu já havia citado anteriormente que elas seriam de ferro. Agora, eu acho que esse problema da bicicleta, ela independe dela ser de ferro ou concreto. E eu acho que o ciclista deveria ter uma pista própria. E nessa pista própria não contemplaria, digamos, o problema da boca de lobo. Realmente, esse problema que o senhor citou existe, é real, mas eu não tenho solução para isso. Porque independente de ser de concreto ou ser de ferro, o espaço vai ter que ter, porque senão a água não vai conseguir descer. E esse espaço ele é uma largura tal que cabe exatamente o pneu de bicicleta. E o acidente, nesse caso, é inevitável. Eu não saberia construir uma boca de lobo que não desse problema para ciclista, que passasse por cima dela. Obrigado. Outra, sobre o trânsito. É importante já tomar atitude. Os senhores têm boas divergências de fazer esse desenho dentro dessa cidade maravilhosa que está crescendo. O estacionamento tem que ser tudo adequado aqui no Banco do Brasil. Tem meio de fazer essas formas? Cabem mais automóveis. Não dos dois lados, só um. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que se as pistas fossem num sentido só, por exemplo, vou citar para exemplo, não é que isso vai ser feito. Não vamos sair divulgando amanhã que já vai mudar o sentido da rua. Mas eu acredito que se fizéssemos uma Rua 15, por exemplo, no sentido único, eu acho que de um lado poderia haver o estacionamento oblíquo e do outro lado o estacionamento paralelo, sem dúvida nenhuma, caberia muito mais veículos e eu acho que seria uma solução, digamos assim, não que vai resolver os problemas, mas vai amenizar os problemas, sem dúvida nenhuma. Obrigado, secretário.
e ao nosso querido Ademir aqui. Temos aqui também o doutor Alexandre aí, né? E a todos os meus amigos que estão nos ouvindo. Eu agradeço. Eu devolvo a palavra ao presidente. Obrigado. A palavra está com os senhores vereadores. Presidente. Vereador Silmar. Boa noite a todos, colegas vereadores, senhora presidente, senhores. Me permitam cumprimentar especialmente o grande ícone da engenharia de Laranjeiras do Sul, que hoje faz presente, engenheiro Américo Pereira Guedes. Seja muito bem-vindo a essa casa. Eu tenho a minha amizade, o meu respeito e fico muito feliz por estar presente hoje. Muito obrigado. Caro colega, engenheiro, secretário Neri, muito feliz na sua explanação, bastante rápida, e aquilo que a gente esperava, que a gente vem sendo cobrado todos os dias, né? A questão do estacionamento, a questão das vias. Queria falar só com o senhor a questão dos entulhos, que o senhor já falou, que já foi dito, mas eu acho que necessita um grande trabalho aí de orientação. Eu que sou, como o vereador Magrão já falou, sou vizinho ali da Avenida Álvaro Natal de Camargo, e a gente tem visto diariamente e ao longo dos anos que a população criou esse hábito de jogar o entulho no passeio, mais especificamente naquela avenida, no passeio central. Né? Então, muito entulho, quase que diariamente as pessoas estão jogando, porque criou aquele hábito, nunca foi cobrado, nunca foi multado, né? E eu sou a favor de orientar, de cobrar e daí multar também. Mas eu acho importante fazer um trabalho de orientação das pessoas, né? No rádio, nos jornais, através de panfleto, para que as pessoas percam esse hábito. E hoje mesmo eu via aqui para baixo da rodoviária, na frente da FABEM, uma quantidade muito grande de entulho que tomou o passeio inteiro. E está ali há vários dias já, eu acredito que deve ter uma meia dúzia de caçamba de entulho ali. Então, como o senhor mesmo já disse, a gente não vai sair multando, mas eu acho que é interessante nós iniciarmos com um trabalho de orientação da nossa população para que percam esse hábito. E caso isso não aconteça, nós partimos realmente daí para uma boa multa ali, com certeza isso vai parar. Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo seu trabalho. Tenho visto, tenho acompanhado os planos que o senhor tem para a nossa Laranjeiras do Sul. Com certeza grandes mudanças teremos. Muito obrigado. Obrigado. Senhores vereadores. Senhor presidente. Darcy. Senhor presidente, senhores vereadores, vou cumprimentar aqui meu amigo Neri, de muitos anos, engenheiro, que foi chamado para prestar seus serviços a essa administração, e no qual, até pela sua personalidade, pela maneira de ser, eu confio muito no teu trabalho, Neri, em relação daquilo que foi discutido aqui. Eu sou muito prático. De tanto você apanhar, você aprende, né? Dentro da administração pública, eu que faço parte já, passei por várias administrações, então eu sou muito prático. Eu não sou muito de ficar enrolando, de estar pedindo, pelo amor de Deus, que seja feito isso ou aquilo, passando a mão. Até em relação àquilo que o vereador Silmar acabou de falar, as pessoas precisam ter responsabilidade em relação a esse lixo lá, que é um lixo mesmo, aquela avenida, e tem que ser multado. Mas eu sei que com a sua personalidade, da maneira que o senhor age, o senhor vai ter êxito na sua secretaria. Eu só queria dizer só uma coisa prática, por exemplo, em relação ao Detran, a Comatran, que tem aí a participação do vereador Giacomo e do vereador Júnior Gurtato, não, é o senhor Mesquita, que fazem parte dessa comissão. Então, algumas coisas práticas, gente, para a nossa cidade. Para mim, no meu ver, é desviar o trânsito pesado do centro da cidade. É uma coisa que essa própria comissão, junto com a Polícia Militar, pode ser feita, né? O senhor falou do STAR. Eu até levantei aqui na Câmara mesmo, né? Tem que ser feito um estudo, sim. Outras cidades aqui, perto da Laranjeiras do Sul, cobram. Vai ter um impacto, vai. Mas essas 3, 4 ruas no centro da cidade tá um caos, até pelo aquilo que foi falado aqui, que é os funcionários que colocam. Eu citei aqui aquele dia, que é meu amigo e tudo, mas aqui embaixo tem uma firma de motocicleta que o cara ocupa 40 metros da rua e estaciona um carro, gente. Então tem que ter tomado atitude em relação a isso.
Em relação a coisa prática, carga e descarga, existe no nosso código de postura um horário? Existe. Não é cumprido. Então, essas coisas que nós temos que ser práticos, né? Eu não vou ficar falando das situações que passou. Por isso que eu falei que eu confio naquilo que o senhor vai fazer, porque o senhor tem personalidade e tem postura para aquilo que está escrito. Então, é a lei e a lei. Não se é para mim, é para todos. Então, a questão da carga e descarga. Esse negócio das lanchonetes, tomaram conta das ruas da cidade. Tem uns companheiros nossos que são amigos da gente, se Deus nos falar em tirar as cadeiras, por a gente briga, né? Nós chegamos aqui nessa casa, recebeu ofício de cidadão do Laranjeira do Sul, a presidência recebeu ofício, nós foi ido aqui, pedindo para interceder junto a essa lanchonete que está colocando em risco lá aquilo que nós estávamos falando aqui em relação ao trânsito. Então tem que ser comunicado, mas o comunicado uma vez só, depois é multa mesmo, tem que passar a mão, não, né? Não é multa mesmo, vamos lá, senão não vamos endireitar. A educação é assim, né? Eu, por exemplo, aquele ponto de ônibus que tem ali na frente do José Nil Veículos, existe o cartório, existe o Bradesco, existem 2 lojas de carro, uma de carro, existe uma academia, aquele ponto de ônibus. Na gestão passada, eu tentei várias vezes em relação, depois que eu tinha até me afastado já da Secretaria de Esporte, junto à engenharia, procurei as pessoas, até me mandaram fazer, eu não vou fazer sem estar assinado pelo engenheiro, como é que eu vou mexer no ponto de ônibus, porque aquele ponto de ônibus que atrapalha o trânsito ali é impressionante, o ônibus para no meio da rua, tem carro dos 2 lados, então se tem um ponto na frente do Mercadão, para que tem aquele ali? Não tem necessidade nenhuma, tem até sido falado já com o rapaz da lotação, para orientar os passageiros, que poderia ser só lá no Mercadão, não precisa daquele ponto ali. Então é umas coisinhas assim que dá para ir eliminando e vai solucionando o problema, né? Eu gostaria de perguntar, hoje até eu estava no Parque de Máquinas, chegando, vi, chegou as placas lá que nós estávamos falando aqui, que vai ser pintadas, elas vão ser pintadas ou elas vão ser, depois que me respondem, adesivos luminosos, né? E conforme eu estou aqui falando em trânsito, em muda contramão, eu tenho uma conversa com o vereador Daniel, uma sugestão dele, em relação a essa comissão que poderia ser feito, em relação à Praça da República, né? Estacionamento de bico, em todo o seu entorno. Vai mudar alguma coisa da agenda? Vai sim, então tem que tentar fazer alguma coisa. Então por isso que eu confio nesta comissão que está trabalhando. Gostaria também de pedir ao presidente desta comissão, junto com os vereadores, para entrar em contato junto com a Polícia Militar, que realmente, na frente das escolas, gente, eles que acompanham um pouquinho na entrada e na saída, porque eles estacionam duplo, tudo quanto é lugar que você vai, nas escolas está um caos. Então isso aí tem que tomar providência, mas não adianta ir lá o engenheiro Neri pedir que vai apanhando o cara. O vereador me pediu, o que você está se metendo aqui, vereador? Agora, a Polícia Militar tem essa obrigação de ir lá, nós temos que cobrar deles, nós estamos aqui para cobrar. Eles têm que ir lá sim. Vai alguém no Instituto Santana, ao meio-dia, ou às 5 horas da tarde, precisa ver o caos que é ali. Até veio um ofício, acho que eles me ligaram, falaram, manda para a Prefeitura Municipal, porque agora não tinha sido montado ainda o Comotran, né? Mandaram ofício, acho que é para o Poder Executivo, que entra, interceda junto à Polícia Militar, que acompanha o colega Fernando. Vereador, me permite? Todas essas solicitações que você está fazendo, nós já entramos na discussão, né, na primeira reunião que a gente teve no Comutran, junto com a polícia. Nós pedimos para a polícia interferir mais nesses assuntos, não somente ficar na 15 abaixando o som de carro. Né? Então nós necessitamos da polícia fazendo esse trabalho, porque não é o secretário Neri que vai lá intimar o cara a tirar o carro dali, não é o vereador. Então nós intercedemos junto à polícia e o Comutran vai estar fazendo tudo isso que você levantou é de extrema importância. Nós entramos nesses assuntos também, né? Então eu gostaria depois de conversar com o senhor para pegar essas ideias também e levar junto do conselho, né? Obrigado, vereador. Só para encerrar, nós estamos aqui já judiando do nosso secretário, mas também isso que é bom vocês falar. Eu queria falar sobre as lombadas também. Acho que vocês falaram não sei quantos, mas deve ter vários requerimentos. Então existem umas ruas, secretário, que realmente o senhor sabe que tem a necessidade.
essa que o Júnior citou, Eugênio Martins, aquela que sai lá do CTG até o cemitério, é um perigo, aquelas pessoas que moram por lado, só tem casa do lado mesmo, né? Então, existe aquelas que descem do cemitério, então são vários lugares que tem necessidade. Vamos correr atrás, o senhor falou de recursos para fazer, mas é uma coisa que essa comissão, esse Comutra, vai ter muito Comutran. Então tá bom, vamos escrever aqui para dobrar isso aqui. Para que possa mostrar à sociedade laranjeirense que nós estamos trabalhando em união para que Laranjeiras do Sul receba essas benfeitorias. Então eu queria agradecer e me alonguei demais fazendo perguntas. Desejar ao senhor um bom trabalho e que nós vamos cobrar, isso faz parte do vereador, porque nós somos cobrados diariamente, né? Cobrar no bom sentido, da ideia, é isso que precisa. Estamos aqui só para criticar, nós queremos que as coisas andem, secretário. Eu vou falar, senhor. Gostaria de deixar o secretário aí bem à vontade para suas considerações finais. Desejar, em nome dos senhores vereadores, agradecer a sua presença. Foi muito importante a sua vinda hoje aqui. Gostei bastante da sua explanação, da ilustração que Vossa Senhoria fez, bonito, objetivo, claro, preciso. Obrigada, secretário. Fique à vontade para suas considerações finais. Deixar essa casa aqui de portas abertas, para que no momento que Vossa Senhoria achar que tem necessidade de vir aqui passar essas informações para nós, não tem necessidade de ser convidado. Esta casa é a casa do povo, secretário. Vossa Senhoria terá sempre essas portas abertas aqui, todos os senhores secretários, para que possam aqui nos informar, para que a gente possa aí dar a resposta aos nossos munícipes, aí, nós, os vereadores, na qualidade dos representantes do povo. Obrigada, secretário. Só gostaria, senhor presidente, que ele ficou. Eu fiz uma pergunta só em relação às placas. Se quiser comentar mais alguma, vai responder. Então, tá bom. Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer as tuas sugestões, Masqueto. E quanto às placas, nós temos placas que estão prontas com adesivos, mas nós temos placas que nós estamos pintando também. Tem muitas placas na própria cidade que elas estão com a pintura desgastada ou suja, e nós vamos substituí-las e pintá-las novamente. Porque as placas que estão com material que tem condições de ser reaproveitadas, nós vamos pintá-las. Não podemos jogar fora essas placas, mesmo porque a grana é pouca. Eu quero dizer aos senhores que para mim foi uma honra muito grande estar presente nesse momento, nessa Casa Legislativa, onde há 30 anos eu já estive aqui, acompanhado daquela vez também do engenheiro Amélio, que hoje se encontra presente novamente, e dizer para vocês que para mim isso é muito importante. E eu quero dizer que o governo Silene vai ser um governo presente. Eu acho que muitos dos problemas que nós temos é porque houve ausência do poder público. E nós estaremos presentes tanto no Comutran quanto na própria secretaria, devagarinho, fazendo as coisas, mas mexendo em tudo, percebendo, e quando a gente não percebe, eu gostaria que vocês nos indicassem, nos citassem, nos chamassem a atenção e nos dissessem, olha, é por aqui ou é por ali. Então eu agradeço este convite de vocês e dizer que estou à disposição para qualquer esclarecimento e a qualquer momento que você fizer necessário. Muito obrigado e me senti muito honrado de estar aqui hoje.